O telescópio espacial James Webb é um equipamento absolutamente impressionante, que é cerca de 100 vezes mais potente do que o telescópio espacial Hubble. E esse último conseguiu observar lugares que estão a cerca de 13 bilhões de anos-luz de distância. Mas, recentemente, o James Webb se superou. Ele detectou algo que não deveria ter visto. Os astrônomos que utilizam o telescópio detectaram um buraco negro supermassivo de quando o nosso universo tinha menos de 600 milhões de anos, era apenas um bebezinho. Essa descoberta é o buraco negro supermassivo de alimentação ativa mais distante já observado. Ele está localizado no coração de sua galáxia hospedeira, denominada CERS 1019. O buraco negro também é um dos menores e menos maciços encontrados no universo primitivo. Ele equivale a aproximadamente 9 milhões de sóis. Pode parecer muito, mas, na realidade, os buracos negros supermassivos geralmente atingem bilhões de vezes a massa da nossa estrela. Mas o que há de tão incomum nessa descoberta e por que os cientistas estão tendo dificuldade em tentar explicá-la? Veja bem, supõe-se que um buraco negro supermassivo leve muito mais do que 600 milhões de anos para atingir seu potencial máximo. Isso acontece quando um buraco negro se alimenta da matéria ao seu redor ou se funde com um buraco negro maior. Até mesmo buracos negros semelhantes ao que está no centro da Via Láctea, que tem quase 4 ou 5 milhões de vezes a massa do nosso Sol, devem ser vistos no universo mais recente. Bem, para dizer a verdade, os cientistas há muito suspeitam que buracos negros supermassivos poderiam ter existido no universo primitivo. Mas essa teoria só foi comprovada graças ao telescópio James Webb e seu olho infravermelho. Ele mostrou que o buraco negro CERS 1019 está mastigando ativamente toda a matéria em que pode pôr as mãos. Esses buracos negros que se alimentam geralmente são cercados por redemoinhos de gás e poeira que caem dentro deles. Esses redemoinhos também são chamados de discos de acreção. A força gravitacional de um buraco negro aquece essa matéria, o que faz com que o disco brilhe como um diamante. Mas isso não é tudo. Os fortes campos magnéticos produzidos no processo canalizam a matéria para os polos do buraco negro. E de tempos em tempos, essa matéria é expulsa de lá em jatos gêmeos poderosos. Eles se movem em uma velocidade próxima à da luz, o que gera uma luz incrivelmente brilhante. A propósito, os astrônomos estavam observando a galáxia que abriga o buraco negro excepcionalmente antigo como parte do Cosmic Evolution Early Release Sync Survey. Eles viram a galáxia como ela era quando o universo, que tem cerca de 13,8 bilhões de anos agora, tinha apenas 570 milhões de anos. Além do personagem principal desse vídeo, os cientistas identificaram 2 outros buracos negros que provavelmente surgiram 1 e 1,1 bilhão de anos após o Big Bang, e 11 galáxias antigas que existiram entre 470 milhões e 675 milhões de anos após o início da história cósmica. O mais legal de todas essas descobertas é que, até recentemente, todas as pesquisas sobre as coisas que existiam no início do universo eram em sua maioria teóricas. Mas agora, com a ajuda do telescópio James Webb, os astrônomos não só podem ver galáxias e buracos negros a distâncias inimagináveis, como também podem medi-los. Essa não é a única descoberta relacionada a buracos negros feita recentemente. Por exemplo, não faz muito tempo, os cientistas viram 2 estrelas desacelerarem em suas órbitas ao redor de buracos negros e concluíram que isso era provavelmente o resultado do arrasto produzido pela matéria escura. Essa foi a primeira vez que os astrônomos descobriram alguma evidência indireta de que grandes quantidades de matéria escura poderiam circundar os buracos negros. Agora, sobre a matéria escura. O que é ela e em que consiste? Nosso universo é composto de matéria normal, matéria escura e energia escura. A matéria normal, que é tudo que você pode ver com seus próprios olhos ou com a ajuda de instrumentos, compõe cerca de 5% do universo. Como se trata de uma fração tão pequena do universo, talvez não devêssemos chamá-la de normal? A energia escura ocupa cerca de 68% e cerca de 27% do universo é matéria escura. Essa matéria escura é apenas mais um elemento espacial que confunde os cientistas. Se a energia escura é uma força responsável pela expansão do universo, a matéria escura deve explicar como os objetos funcionam juntos. Os candidatos em potencial para a matéria escura variam de partículas estranhas a objetos superdensos. Mas, embora os astrônomos não consigam entender o que é exatamente a matéria escura, eles sabem com certeza o que ela não é. Essa matéria é escura, portanto podemos descartar estrelas e planetas visíveis.
Ela também não pode ser nuvens escuras de matéria normal, caso contrário, os cientistas seriam capazes de detectá-la. A matéria escura não é antimatéria, pois os astrônomos não veem os raios gama únicos que aparecem quando a antimatéria entra em contato com a matéria. E a matéria escura também não é um buraco negro gigantesco do tamanho de uma galáxia. Em outras palavras, a matéria escura ainda é um mistério para nós tanto quanto a energia escura. De qualquer forma, voltemos à possível matéria escura descoberta ao redor dos buracos negros. Se isso for confirmado, será um grande avanço na pesquisa da matéria escura. O que ajudou os cientistas a chegar a essa ideia é que a matéria escura interage gravitacionalmente, influenciando a matéria comum. Assim, uma equipe de pesquisadores observou as órbitas de duas estrelas decaírem em cerca de 1 milissegundo por ano, enquanto circulavam em torno dos buracos negros que as acompanhavam. Os cientistas concluíram que essas mudanças na velocidade eram o resultado da matéria escura gerando atrito e arrasto sobre as estrelas. Com a ajuda de simulações computadorizadas dos sistemas de buracos negros, a equipe testou um modelo amplamente conhecido na cosmologia. Ele é chamado de modelo de fricção dinâmica da matéria escura e prevê uma certa perda de momento por objetos que estão interagindo gravitacionalmente com a matéria escura. E adivinhe só, a simulação correspondeu a essas previsões. Os resultados dessa pesquisa ajudaram a confirmar uma teoria que já existia há muito tempo, a de que os buracos negros podem realmente engolir a matéria escura que se aproxima demais. Como resultado, a matéria escura é redistribuída em torno dos buracos negros, criando áreas com densidades diferentes que podem influenciar as órbitas dos objetos ao redor, como as estrelas de que falamos. Por falar em buracos negros, existe uma teoria de que os buracos negros primordiais poderiam ser, na verdade, matéria escura. Esse tipo é hipotético, pois os cientistas nunca obtiveram nenhuma prova real de sua existência. Esses buracos são incrivelmente antigos e bem pequenos, para os padrões de buracos negros, é claro. Os astrônomos acreditam que eles podem ter surgido vários milissegundos após o Big Bang. Naquela época, as estrelas e as galáxias ainda não haviam nascido. Isso significa que os buracos negros primordiais provavelmente testemunharam toda a história do universo. Até o momento, os menores buracos negros primordiais provavelmente evaporaram, mas alguns maiores ainda podem estar espalhados pelo espaço. Se os buracos negros primordiais de fato existiram, eles poderiam aparecer porque, em algumas regiões do espaço, era mais quente, outras regiões eram mais frias e algumas áreas eram extremamente densas. Os cientistas acreditam que esses pontos densos poderiam se transformar em buracos negros primordiais. Mas o que é mais curioso? Que esses buracos podem ser tão pequenos exatamente porque surgiram logo após o Big Bang. O fato é que, quanto mais tempo um buraco negro levava para aparecer, maior ele era. A diferença de massa entre os buracos negros mais antigos, menores, e os mais novos, maiores, era incrível. Compare a massa 1000 vezes maior do que a do nosso Sol com a de uma ervilha. Aí está. De qualquer forma, a ideia da conexão entre os buracos negros primordiais e a matéria escura, ou melhor, a ideia de que eles são a mesma coisa, permaneceu impopular por décadas. Mas, recentemente, os cientistas perceberam que há muito mais buracos negros no universo do que se costumava pensar. Isso significa que a teoria pode realmente funcionar. E a vasta e ainda oculta população de buracos negros do Big Bang poderia não apenas compor, mas ser a matéria escura. Afinal de contas, os astrônomos ainda não descobriram uma única partícula de matéria escura, mesmo depois de décadas de busca. Você já conhece os buracos negros, vácuos espaciais gigantes que puxam para dentro tudo que está em seu caminho. Mas já ouviu falar de um fenômeno espacial chamado buracos brancos? E o que aconteceria se esses dois se encontrassem e, digamos, colidissem? Vamos subir em uma nave, nos aventurar no espaço e conhecê-los melhor primeiro. Como você já sabe, não podemos ver os buracos negros diretamente, mesmo com telescópios sofisticados que detectam luz, raios-x ou outros tipos de radiação eletromagnética. Mas podemos ver o que um buraco negro faz com as coisas que o cercam. Por exemplo, quando um buraco negro passa por uma nuvem de matéria espacial, ele puxa tudo para si em um processo chamado acreção. À medida que a matéria é puxada para dentro, ela se torna quente e emite raios-x detectáveis. Ou pode acontecer outra coisa. Às vezes, uma estrela comum se aproxima demais de um buraco negro e é despedaçada. Um buraco negro é um objeto superdenso com uma força gravitacional incrivelmente forte que começa a esticar a pobre estrela em uma forma longa e fina como um espaguete.
Você provavelmente já adivinhou, chamamos isso de espaguetificação. À medida que os pedaços da estrela são puxados para dentro, eles se tornam quentes e emitem raios-x. Um buraco negro também pode escolher um método diferente, esmagar a estrela e torná-la plana como uma panqueca. No outro canto, há um misterioso buraco branco. Esses buracos são menos conhecidos porque não temos muitas informações sobre eles. Nosso conhecimento sobre buracos brancos é baseado em teorias derivadas das mesmas equações matemáticas usadas para descrever buracos negros. Para testemunhar essa batalha, você precisaria se aproximar de um buraco branco. Mas não se preocupe, pelo menos esse não vai comê-lo e transformá-lo em espaguete ou panqueca. Assim como nada pode escapar de um buraco negro, nada pode entrar em um buraco branco. É como se fosse o clube mais exclusivo do espaço, onde não é permitida a entrada. Você pode ver que um buraco branco também tem massa e pode até girar. Pode haver um anel de poeira e gás em torno de sua borda externa, conhecido como horizonte de eventos, que atua como uma borda que separa o buraco branco do restante do universo. Embora tenham semelhanças, há uma diferença crucial. Um buraco branco pode liberar matéria e energia, enquanto um buraco negro não pode. Os cientistas descrevem um buraco branco como a reversão do tempo de um buraco negro, como se você estivesse assistindo a um vídeo de um buraco negro reproduzido ao contrário. As coisas que já estão dentro de um buraco branco podem sair e interagir com o mundo exterior. Entretanto, nada do espaço externo pode afetar o secreto mundo interno de um buraco branco. Einstein disse que o espaço e o tempo não são planos, eles podem se curvar e dobrar, tudo isso porque coisas como estrelas e planetas têm massa. Um cientista chamado Karl Schwarzschild descobriu como usar as ideias de Einstein para descrever o que acontece ao redor de um objeto realmente pesado. Ele descobriu algo chamado singularidade. É um ponto de densidade infinita e fica no centro de um buraco negro. É como um ponto minúsculo onde tudo está esmagado, toda a matéria que o buraco negro consumiu. A parte complicada é que a singularidade é tão pequena que não faz sentido em nossa compreensão normal de tempo e espaço. Além disso, ele dobra tanto o espaço ao seu redor que cria uma área especial isolada do resto do universo. Chamamos essa área de Terra de Ninguém, que é basicamente onde existem os buracos negros. Os cientistas ainda não conseguem entender o que acontece no ponto de singularidade dos buracos negros, muito menos dos brancos. Então, vamos voltar às perguntas com as quais começamos a história. O que é mais forte e o que venceria? Parece que os buracos negros e brancos têm estratégias completamente diferentes. Um buraco branco é um mistério sobre o qual ainda não sabemos muito, mas ele parece ter mais experiência em conquistar o espaço do que um buraco negro. Um buraco negro engole a matéria e tudo o que encontra, é verdade, mas uma teoria sugere que os buracos brancos podem ter sido buracos negros. Por enquanto, eles são puramente imaginários, mas as histórias dizem que os buracos brancos só podem existir se não houver absolutamente nenhuma matéria dentro de seus limites. Se até mesmo a menor partícula entrasse em um buraco branco, ele entraria em colapso. Essa é uma desvantagem significativa em uma possível batalha, não acha? Mas também é uma tarefa muito difícil tentar esgueirar um pequeno asteroide dentro de um buraco branco. Sua gravidade provavelmente é extremamente poderosa e o empurrará para longe. É aqui que a singularidade entra em ação. Lembra quando eu disse que os cientistas não tinham certeza do que realmente acontece com esse minúsculo ponto de densidade infinita? Não é possível que um buraco negro apenas acumule infinitamente matéria em seu centro. Algo mais deve estar acontecendo lá. E se essa singularidade se recuperar e realmente se tornar um buraco branco? É claro que isso levaria muito tempo para acontecer, como bilhões de anos, mesmo para os menores buracos negros. Há um tipo especial chamado de buracos negros primordiais, e os cientistas acreditam que eles provavelmente se formaram logo após o nascimento do universo. E, se houvesse buracos negros realmente minúsculos criados após o Big Bang, eles poderiam já ter explodido e se transformado em buracos brancos. Alguns cientistas até acham que os buracos brancos poderiam explicar o Big Bang, pois ambos envolvem uma enorme quantidade de matéria e energia que surge do nada. Tudo isso não parece promissor para um buraco negro. Será que essa é a primeira vez que ele vai perder? Se um buraco negro se tornar um buraco branco, não importa o quanto ele tenha consumido, ele pode jogar tudo de volta para o espaço. Nesse caso, um buraco branco pode não durar muito tempo e, portanto, precisará agir rapidamente contra seu oponente. Uau! Você pode ter pensado que estava mais seguro perto do buraco branco, porque ele não estava prestes a engolir você. Mas veja só, ele está tremendo.
Ah não, ele começou a ejetar todas as coisas que estava mantendo dentro dele na velocidade da luz. Saia do caminho, para não ter um planeta rasgado catapultado em sua direção. Depois de milhões, até mesmo bilhões de anos fazendo uma bagunça em todo o universo, uma batalha magnífica, espetacular e caótica está prestes a começar. O buraco negro está pacientemente assumindo o ataque, puxando tudo que o buraco branco está jogando em sua direção. Asteroides, todas aquelas estrelas rasgadas que costumavam brilhar tão intensamente no céu noturno, planetas e até galáxias inteiras. Tudo está saindo dele com uma rapidez insana e em todas as direções. Tanto o buraco branco quanto o buraco negro conseguiram sobreviver a todos os objetos espaciais até agora, mas isso é só porque eles ainda não se enfrentaram. É uma batalha exaustiva que não cessa. No início, todas as probabilidades estavam contra o buraco negro. Mas parece que algo está mudando. O buraco branco está perdendo energia lentamente, pois não consegue engolir nada novo e renovar seus suprimentos. Enquanto isso, o buraco negro está pacientemente coletando tudo o que seu oponente jogou nele durante esse ataque feroz, ficando cada vez maior. Ele pode continuar fazendo isso por milhares de anos. Sua gravidade insanamente forte aproxima o buraco branco, mesmo que ele esteja tentando escapar. E chega a hora do último ataque. A gravidade do buraco negro começa a esticar seu inimigo até engoli-lo completamente. O buraco branco desapareceu, e, agora que ele tem tanta energia, nosso vencedor está mais massivo e mais forte do que nunca. Ah não, corra! Agora você tem esse buraco negro supermassivo faminto vagando por aí, procurando mais coisas para comer. Até que um dia ele se desfaça em um buraco branco novamente, e comece uma batalha ainda maior e mais magnífica que o universo inteiro assistirá. Você sabe como é. Com o passar dos anos, o conhecimento comum desaparece mais rápido do que você consegue dizer para que serve essa coisa. Pense só, nossos netos provavelmente estarão se perguntando sobre os botões de nossos telefones antigos. Portanto, não é de admirar que alguns artefatos do passado também tenham nos deixado perplexos. Dê uma olhada neste objeto estranho. Algum palpite sobre o que ele é? Um instrumento musical, um brinquedo ou talvez algo de outro mundo? Não sei, e nem mesmo os especialistas têm uma resposta exata. Esse pequenino é um dodecaedro romano, descoberto por alguns arqueólogos amadores perto de Lincoln, na Inglaterra. Ele tem o formato de um punho e é feito de uma mistura de metais. Quanto à finalidade dessa coisa, essa é a pergunta de 1 milhão. Supostamente esses tipos estavam na moda no norte da Gália e na Alemanha romana, de acordo com alguns mapas antigos. Dodecaedros semelhantes apareceram na Europa, na Grã-Bretanha e até mesmo ao longo da Rota Marítima da Seda, no sudeste da Ásia. A trama se complica à medida que mais e mais desses dodecaedros aparecem. Alguns tinham cera em seu interior, levando os cientistas a pensar que eram castiçais. Outros acham que eles podem ter sido usados como luvas de tricô, já que nenhum foi encontrado em regiões mais quentes. Há até mesmo um encontrado em Genebra com os signos do zodíaco gravados, o que despertou algumas teorias sobre adivinhação. E uma nova descoberta deixou todo mundo de queixo caído. Seria esse algum tipo de ferramenta sagrada para os romanos? Quem sabe, talvez seja a primeira ferramenta múltipla de todos os tempos, inventada muito antes dos canivetes suíços. As bolas de pedra esculpidas da Escócia são outro mistério histórico. Elas provavelmente datam do período neolítico tardio e são de vários tipos, de arenito a granito. Todos têm aproximadamente o mesmo tamanho e apresentam padrões intrincados e uniformemente espaçados de saliências ou botões circulares. A maioria desses designs tem 6 saliências, mas o número pode variar de 3 a 160. Algumas dessas bolas são trabalhadas com mais habilidade do que outras, e algumas têm até decorações extras. Há mais de 400 bolas de pedra esculpidas encontradas principalmente na Escócia, embora algumas tenham aparecido no norte da Inglaterra e na Irlanda. Essas bolas de pedra raramente mostram sinais de danos ou uso, e não há pistas que indiquem sua função. A maioria dos especialistas acredita que elas não eram ferramentas práticas, mas tinham alguma importância simbólica ou social, provavelmente um sinal de poder ou prestígio em suas comunidades. Os tambores de Folkton são 3 cilindros de pedra do Neolítico Britânico, descobertos no final do século XIX em um túmulo em East Yorkshire. Nada semelhante foi encontrado em nenhum outro lugar das Ilhas Britânicas em qualquer período pré-histórico. Cada tambor é decorado com desenhos exclusivos que cobrem as laterais e os topos abobadados.
As decorações são, em sua maioria, geométricas, dispostas em painéis com rostos humanos estilizados aparecendo em 2 dos tambores. Estudos recentes dos artefatos usando novas tecnologias mostraram que os desenhos foram esculpidos e reesculpidos ao longo do tempo. Uma equipe de especialistas também analisou a composição dos tambores e descobriu que eles foram feitos de giz local. No final da Idade do Bronze na Europa, muito antes de as moedas se tornarem comuns, objetos de metal finamente trabalhados serviam como riqueza portátil e símbolos de alto status. Em toda a Europa, os arqueólogos encontraram todos os tipos de artefatos, desde adornos de ouro usados pelas elites até grandes caldeirões de bronze usados em festas. Anéis de ouro lindamente decorados descobertos no país de Gales estão entre esses itens. Eles são conhecidos como anéis de fechadura e podem ter sido usados para prender o cabelo. Agora eles estão achatados depois de passar quase 3.000 anos embaixo da terra. Eles costumavam ter aberturas em forma de cone em cada extremidade e foram encontrados em momentos diferentes, mas provavelmente foram usados como um par e enterrados juntos em um único tesouro. Outros artefatos romanos feitos de liga de cobre foram inicialmente catalogados como pingentes de luneta, mas durante um reexame recente, os especialistas descobriram que esses itens eram, na verdade, pequenos conjuntos de almofariz e pilão, conhecidos como moedores de cosméticos. Eles eram usados para moer minerais para maquiagem e foram projetados especificamente para aplicar delineador e sombras nos olhos. Eles eram confundidos com pingentes por causa dos laços que permitiam que fossem carregados em um cordão. Esses conjuntos de cosméticos do primeiro século da era atual eram exclusivos da Grã-Bretanha. Eles comprovam a influência de cosméticos importados e tendências de beleza das províncias mediterrâneas e romanas, incluindo o Egito. O cubo de Salzburgo, também conhecido como ferro de Wolfsfeld, foi descoberto no final do século XIX na Áustria. Na verdade, ele não se parece com um cubo, mas com um objeto arredondado com 2 lados planos. No meio, ele tem uma ranhura e a superfície é coberta por buracos e crateras. Trabalhadores encontraram acidentalmente esse artefato quando explodiram um pedaço de carvão. Acredita-se que a camada de carvão de onde ele veio tenha mais de 60 milhões de anos. O cubo de Salzburgo circulou entre museus, desapareceu misteriosamente no início do século XX e depois voltou a aparecer. Alguns pesquisadores pensaram que se tratava de um porta-velas da era vitoriana, mas ninguém ainda sabe a verdadeira história do cubo ou sua localização atual. Arqueólogos descobriram um achado histórico incrível no Paquistão, uma esfinge antiga. A região onde ela foi encontrada já foi um centro movimentado da antiga civilização do Vale do Indo. Ela tinha um planejamento urbano avançado, arte intrincada e sistemas de drenagem sofisticados. A descoberta da antiga esfinge é um bom exemplo de sua arte progressista. Todos nós conhecemos a grande esfinge de Gizé, mas qual era o significado da esfinge na cultura do Vale do Indo? A esfinge tem desenhos e esculturas que mostram cenas de suas atividades diárias, o que significa que ela pode ter tido uma função mais complexa do que um símbolo de poder ou de guardiã. Ela poderia representar um equilíbrio entre os seres humanos e a natureza, ou até mesmo uma divindade associada à agricultura. Arica, no Chile, fica nas dunas de areia do deserto de Atacama, conhecido como o deserto mais seco do mundo. Muito antes de essa cidade costeira ser construída no século XVI, o povo Chinchorro já habitava essa região. Os arqueólogos encontraram centenas de suas múmias. A datação por radiocarbono mostrou que essas múmias têm mais de 7.000 anos de idade, o que as torna 2.000 anos mais velhas do que as famosas múmias egípcias. Os Chinchorro usavam técnicas especiais para preservar as múmias, não confiando apenas no clima seco. E, ao contrário dos egípcios, eles não faziam isso apenas para os membros da elite de sua sociedade, mas para todos, independentemente da idade ou do status que tivessem. A população local que vive em Arica agora está tão acostumada a encontrar múmias em seus quintais que não se sentem estranha por viver entre elas. No inverno de 1850, uma forte tempestade com marés muito altas atingiu a costa oeste de Orkney, na Escócia. O vento e as ondas arrancaram a grama que cobria um monte e revelaram estruturas construídas com pedras embaixo. Um antiquário local decidiu escavar o vilarejo que ele acreditava ser da Idade do Ferro. Ele conseguiu desenterrar os restos de 4 casas e muitos artefatos de 2 vilarejos. As vilas haviam sido enterradas sob a areia, portanto tudo estava muito bem preservado. A datação por carbono ainda não existia naquela época, por isso era difícil dizer a idade exata das aldeias. Quase um século depois, com a nova tecnologia, os pesquisadores finalmente conseguiram dizer que o local era realmente do período neolítico.
Ainda é possível ver cômodas de pedra e camas box nas casas pré-históricas. Arqueólogos e historiadores que trabalham com o famoso exército de terracota acham que ele pode ter sido inspirado ou modelado em esculturas gregas antigas. Isso significaria que houve um contato cultural entre o Oriente e o Ocidente muito antes do que pensávamos, muito antes da rota comercial da Rota da Seda. Provavelmente houve influência ocidental na China durante a era de seu primeiro imperador, que assumiu o trono em 246 antes da era atual. Antes dessa época, a China não tinha uma tradição de construir esculturas em tamanho real. Os primeiros soldados de terracota eram muito menores, com menos de 25 centímetros de altura. Os artistas gregos podem até ter estado presentes para treinar os escultores chineses. 1994. Estava escuro, então ninguém viu duas silhuetas abrindo as saídas de emergência de um complexo de cúpulas de vidro no Arizona, conhecido como Biosfera 2. Estavam determinados a libertar 7 pessoas trancadas lá dentro por um mês, arriscando suas vidas em nome da ciência. A missão foi cumprida, mas eles foram acusados de invasão de propriedade e vandalismo. Os vândalos eram Abigail Allen e Mark Van Thilo. Eles estavam entre os primeiros 8 pobres coitados que viveram naquele lugar como cobaias, e não queriam que ninguém mais passasse pelos mesmos horrores que eles haviam experimentado. 150 milhões de dólares foram gastos para verificar se os seres humanos poderiam criar condições de vida adequadas em outros planetas, como Marte. Para isso, os cientistas construíram um mini-mundo com mais de 3.000 espécies de plantas e animais. A Biosfera 2 era um habitat isolado de 3 acres, com sua própria mini-floresta tropical, uma praia particular com um recife de coral, uma savana, um pântano e até mesmo um deserto. Entre 1991 e 1993, nada podia entrar ou sair daquele lugar. O grupo de 8 pessoas trancadas lá dentro se autodenominava biosferianos, vestindo macacões semelhantes aos de Star Trek, cultivando seu próprio alimento e respirando seu próprio ar. Eles começaram com grandes esperanças e um café da manhã no estilo de um hotel 5 estrelas, mas as coisas tomaram um rumo mais sombrio com o passar do tempo. A equipe inteira estava morrendo de fome e ficando laranja. Na Biosfera 1, que é a Terra real, você pode pedir uma pizza em 2 minutos. Mas dentro da Biosfera 2, eles levaram 4 intermináveis meses para preparar uma marguerita. Eles tiveram que colher trigo para fazer a massa e ordenhar cabras para obter o queijo. A meta era ser totalmente autossuficiente, e eles se tornaram parte de uma atmosfera, literalmente. Quando expiravam, seu gás carbônico alimentava as batatas doces que estavam cultivando. E essas batatas doces se tornaram parte deles, pois estavam basicamente comendo os mesmos carbonos repetidas vezes. Eles se banquetearam com tantas batatas doces que sua pele ficou laranja devido ao excesso de beta-caroteno. O que parecia uma situação engraçada na época evidenciou um grande problema. As colheitas na Biosfera 2 foram uma decepção total e a equipe estava passando fome. Eles estavam ficando loucos de fome, e momentos de raiva repentina os levavam a fazer coisas lamentáveis, como roubar bananas do depósito no porão. Em algum momento, o freezer teve de ser trancado. Nos primeiros 6 meses, cada um deles emagreceu entre 8 e 26 quilos. Todos os dias, alguém se encarregava de pesar os alimentos frescos para o cozinheiro, registrando as informações sobre os nutrientes no computador para garantir que a equipe atingisse as metas recomendadas de calorias, proteínas e gorduras. Inicialmente, as refeições eram servidas em um estilo buffet, mas à medida que a equipe ficava mais faminta, os cozinheiros começaram a dividir meticulosamente a comida em porções iguais. Sua dieta, feita principalmente de batata doce, cenoura, frutas e ocasionalmente carne aos domingos, deveria mantê-los ativos durante aquelas exaustivas semanas de 80 horas de trabalho físico pesado. Os biosferianos estavam saindo de cada refeição ainda com fome e tinham sonhos recorrentes com hambúrgueres do McDonald's, sushi, barras de chocolate e tortas. O ar estava acabando. Todo o local era completamente vedado, com aço e vidro na parte superior e um piso de aço sólido na parte inferior. Os gerentes se certificavam de verificar tudo o que entrava para evitar que materiais sintéticos emitissem gases nocivos. As áreas de convivência eram mobiliadas com lã e madeira, e eles não podiam usar desodorantes químicos nem soprar velas de aniversário. Os biosferianos contavam com os alimentos que cultivavam e com sua mini floresta tropical para produzir oxigênio suficiente para sua sobrevivência.
No entanto, eles estavam perdendo oxigênio muito rapidamente, se afogando em suas próprias emissões de dióxido de carbono. E o pior de tudo é que não tinham ideia do motivo. Com mais 9 meses de experimento pela frente, os níveis de oxigênio haviam caído de 21% para cerca de 15%, o que é como viver no topo do Monte Fuji. Eles se sentiam péssimos, estavam basicamente se arrastando pela biosfera. Não conseguiam nem mesmo terminar uma frase sem parar para respirar. Em seguida, começou a apneia do sono, e alguns acordavam com falta de ar. Para produzir os níveis de carbono dentro da Biosfera 2, eles tentaram algumas medidas desesperadas, como cultivar plantas loucamente, reduzir a irrigação do solo o máximo possível e até mesmo desistir de cultivar. Como nada funcionava, todos concordaram que haviam atingido um ponto perigosamente baixo e pediram ajuda. Caminhões refrigerados apareceram para bombear oxigênio puro para a Biosfera 2. Assim que o gás começou a fluir, eles caíram na gargalhada e começaram a correr. O ecossistema estava uma bagunça completa. Os beija-flores e as abelhas desapareceram depois de alguns meses, de modo que as plantas não estavam mais sendo polinizadas. Minhocas e ácaros atacaram as plantações e as baratas assumiram o controle. 4 espécies de baratas foram levadas para dentro para reciclar a matéria orgânica, mas a barata doméstica comum foi a última sobrevivente. De alguma forma, elas entraram sorrateiramente e se multiplicaram, tornando-se uma séria ameaça às plantações. À noite, a cozinha ficava cheia de baratas assim que as luzes se apagavam. Para combater a infestação, o grupo untava canecas de café com lubrificante e colocava pedaços de mamão dentro delas como isca. As baratas subiam em seu interior, mas não conseguiam escalar as laterais escorregadias para escapar. Passar fome, não ter oxigênio, lidar com infestações de insetos, isso é o suficiente para enlouquecer qualquer um. Discussões acaloradas levaram a copos sendo jogados e pessoas sendo cuspidas. Por fim, o grupo inteiro se dividiu em 2. Eles pararam de se falar e podiam passar um pelo outro nos corredores sem sequer fazer contato visual. Metade deles queria mais comida e oxigênio para continuar a pesquisa com alguma dignidade, enquanto a outra metade acreditava na sobrevivência sem ajuda externa, não importando os custos. A verdade é que a câmara selada havia sido rompida muito antes de tudo isso. Apenas 2 semanas depois de entrarem, uma biosferiana chamada Jane Pointer cortou a ponta de seu dedo em um acidente de cozinha enquanto fazia arroz. O médico da missão tentou costurar a ponta de volta, mas não funcionou e seu dedo ficou preto em poucos dias. Ela foi para um hospital do lado de fora para ser operada, e algumas horas depois voltou sorrateiramente para dentro, carregando uma mochila cheia de suprimentos, como peças de computador e filme colorido. Os repórteres só ficariam sabendo dessa entrega furtiva meses depois, e por causa disso, muitas pessoas questionaram a credibilidade de todo o experimento. A mídia tratou o experimento como um reality show, classificando-o como um entretenimento ecológico da moda. As manchetes dos jornais de todo o mundo faziam parecer que eles estavam à beira de perder a vida, a ponto de as famílias ficarem preocupadas, ligando para os biosferianos para verificar se eles estavam realmente bem. O grupo se sentia como se estivesse em um zoológico humano, com turistas vindo de longe para espiar a gaiola de vidro. Somente nos primeiros 6 meses, mais de 150 mil pessoas visitaram o local. A Biosfera 2 acabou se tornando uma piada da cultura pop, inspirando um filme de comédia chamado Malucos por Natureza e décadas de espaguetes engraçados. Você deve estar se perguntando por que nenhum deles abandonou o experimento e saiu pela porta da frente. Bem, nenhum dos ambientalistas queria ser o primeiro a admitir que aquilo era demais para se lidar. Além disso, todos ainda tinham esperança de que poderiam de alguma forma decifrar o quebra-cabeça da construção da Terra número 2. No final, eles conseguiram encontrar 7 toneladas do oxigênio que faltava. Ele havia sido absorvido pelo concreto. Embora a falta de ar o tempo todo possa parecer o maior desafio que enfrentaram, os biosferianos disseram que aprender a lidar com pessoas em um ambiente fechado foi ainda mais difícil. Parece que o experimento foi um grande fracasso, mas o grupo aprendeu muitas lições valiosas. Eles provaram que um ecossistema selado pode funcionar por anos, contribuíram para estudos sobre a restauração de recifes e sua fazenda mostrou que a alta produtividade e a reciclagem total de nutrientes podem ser alcançadas sem produtos químicos tóxicos. Caso você esteja se perguntando, esse não foi o fim do complexo de vidro. A segunda missão dentro da Biosfera 2 foi realizada em março de 1994. Agora você pode voltar ao início do vídeo para ver como foi.
Segurem seus capacetes espaciais, pois o rover Curiosity da NASA acaba de se deparar com a formação rochosa mais selvagem de todos os tempos. E no dia da mentira, não é a mais estranha coincidência? O dispositivo capturou algumas imagens com rochas que parecem ossos de dragão. Agora, deixa eu te levar de volta a 2012, quando Curiosity fez sua grande entrada em solo marciano. Ele era como a abelha rainha dos rovers, o maior e mais capaz na época. E cara, desde então ele vem fazendo barulho. Ele até descobriu evidências de água e moléculas orgânicas em Marte. Essas descobertas foram um salto gigantesco em nossa busca para descobrir se Marte já teve suas próprias criaturinhas. Mas não vamos nos esquecer de que o Curiosity não é só mais um calouro em Marte. Ele já está lá há 11 anos e seu auge pode ter chegado com o lançamento do novo rover Perseverance. No entanto, o Curiosity ainda consegue capturar nossa imaginação com sua habilidade de detectar rochas de aparência familiar. De objetos com formato de espinhas dorsais de peixes a objetos que se assemelham a semáforos, o Curiosity nos deu muito o que admirar. Mas agora a internet está explodindo de entusiasmo com as imagens de cair o queixo da câmera do mastro da Curiosity. As pessoas estão enlouquecidas com o que só pode ser descrito como ossos de dragão. Um astrobiólogo reconheceu que já vimos nossa cota de objetos de aparência estranha em Marte, mas esse superou todas as expectativas. A teoria atual é que essas ondulações únicas na estrutura foram formadas após muita erosão, provavelmente causada pelos ventos marcianos. Agora, você deve estar pensando, ok, legal, mas qual é o problema de uma rocha estranha? Bem, para começar, ela é um lembrete do quanto ainda temos a descobrir sobre nosso misterioso vizinho vermelho. Enquanto estamos olhando para possíveis ossos de dragão e sonhando acordados com aventuras interplanetárias, o Curiosity está levando tudo a sério. Sua principal missão é coletar o máximo de dados possível e descobrir se Marte já foi um lar aconchegante para formas de vida microbianas minúsculas. Não é a primeira vez que nosso fiel rover Curiosity se depara com algo realmente de outro mundo. Nosso amigo explorador robótico também nos deu uma vista de uma rocha minúscula no planeta vermelho. Ela tem uma estranha semelhança com um livro fossilizado. Já imaginou se deparar com uma biblioteca marciana? No 3.080º dia marciano de sua missão, nosso rover aventureiro capturou um instantâneo intrigante dessa descoberta incomum. Usando seu sofisticado Mars Hand-Lens Imager acoplado ao braço robótico, o Curiosity tirou uma foto dessa rocha que parece ter origem diretamente nos sonhos mais loucos de um bibliotecário. Antes que você se empolgue demais com fantasias de materiais de leitura do espaço sideral, vamos esclarecer as dimensões dessa rocha. Embora possa se assemelhar a um livro, ela é pequena em comparação. De fato, ela tem apenas 2,5 centímetros de diâmetro. Portanto, não espere que o próximo best-seller marciano chegue às prateleiras tão cedo. É mais uma edição de bolso, perfeita para uma leitura rápida durante os deslocamentos interplanetários. Agora, antes que você fique muito animado com essa descoberta, saiba que os funcionários da NASA comentaram que rochas com formatos peculiares são bastante comuns em Marte. Além disso, bilhões de anos de ventos marcianos implacáveis varreram tudo, exceto esses restos de formato único. O Curiosity tem um olho e tanto para detectar formações incomuns. Em fevereiro de 2022, nosso amigo rover se deparou com uma flor mineral, com padrões de ramificação que pareciam ter sido criados por um florista. Ela media apenas 1 centímetro de largura. E apenas umas semanas depois, em 16 de fevereiro, o Curiosity conseguiu capturar algumas evidências rochosas de lagos antigos, com pequenas ondulações e ondas congeladas no tempo. Se você achava que Marte era apenas um deserto vermelho e desolado, pense novamente. Os cientistas descobriram até mesmo formas de maior escala gravadas na superfície marciana pela água antiga. Por exemplo, há uma formação rochosa que tem uma estranha semelhança com o adorável rosto de um ursinho de pelúcia. Quem diria que Marte tinha um lado fofo? E, para completar, há outra rocha que parece a imagem cuspida de um personagem de desenho animado de cabelo crespo. Mas o Curiosity não se limita a esquisitices e peculiaridades. Lembra-se daquela vez, em 2 de fevereiro, quando o rover revelou as primeiras imagens nítidas de raios solares em Marte? Imagine o seguinte: quando o Sol desce abaixo do horizonte marciano durante o nascer ou o pôr do Sol, seus raios criam uma visão hipnotizante ao atravessar as nuvens. É como o show de luzes a laser da Mãe Natureza. Há até mesmo imagens online, como a suposta porta em Marte. E não se trata de uma passagem secreta para os pequenos marcianos verdes entrarem e saírem, se é isso que você está pensando. A internet ficou maluca quando a Curiosity capturou uma foto que parecia revelar um objeto semelhante a uma porta. Começam as teorias estranhas e o entusiasmo intergaláctico. Não há motivo para preocupação, pois os especialistas deram uma explicação realista. De acordo com os experts que conhecem bem a geologia de Marte, essa estrutura específica é provavelmente o resultado da erosão natural. Resposta chata, eu sei.
Mas a erosão é mais uma vez a culpada aqui. No entanto, alguns cientistas também contribuíram com uma pitada de humor sobre o assunto. Eles apontaram que a porta tem uma altura modesta de menos de 1 metro. Portanto, mesmo que acreditássemos que se trata de uma porta para os marcianos, teríamos que imaginar um tipo específico de seres extraterrestres minúsculos como os hobbits marcianos. Mas vamos voltar à realidade, certo? O consenso entre os especialistas é de que essa porta nada mais é do que uma abertura rasa na rocha, habilmente criada pelas forças da natureza. Essas camadas visíveis provavelmente foram depositadas há cerca de 4 bilhões de anos em condições sedimentares, em um rio ou uma duna soprada pelo vento. Os ventos em Marte têm trabalhado arduamente, erodindo essas camadas ao longo do tempo, deixando para trás as características intrigantes que vemos hoje. E se você olhar com atenção, perceberá algumas fraturas verticais naturais espalhadas pela imagem. Essas fraturas são o resultado do desgaste das rochas em Marte, e a pequena estrutura semelhante a uma caverna que apelidamos carinhosamente de porta parece ter se formado na interseção dessas fraturas e das camadas mencionadas anteriormente. É quase como se uma gigantesca rocha marciana tivesse decidido dar uma cambalhota, criando essa caprichosa entrada na caverna. Há também uma famosa cratera em Marte, que não é apenas um buraco comum no chão. Ela está repleta de pedras preciosas de opala brilhantes, de acordo com um novo estudo interessante. Aqueles misteriosos halos de rocha que cercam as rachaduras na cratera marciana podem, na verdade, ser compostos de pedras preciosas de opala, ricas em água. Você consegue imaginar isso? Marte, o planeta do brilho! Mais uma vez, o Curiosity veio em socorro e deu uma boa olhada. Parece que há um antigo leito de lago seco em Marte que está repleto de pedras preciosas de opala. Esses objetos podem ser evidências de que a água e a rocha estão se divertindo muito sob a superfície marciana. Quando os cientistas começam a falar sobre água, você sabe que eles estão em busca de sinais de vida. Afinal de contas, a água é crucial para a vida como a conhecemos, mas eis o problema. A água não está mais fluindo em Marte. Portanto, esses cientistas espertos precisam colocar seus chapéus de detetive e procurar sinais geológicos de que a água já existiu lá. O que a opala tem a ver com a água na superfície marciana? Bem, para fazer opala, você precisa de rochas com uma grande quantidade de sílica e uma boa e velha H2O. E tem mais! Os pesquisadores também mergulharam fundo no arquivo de imagens do rover Curiosity e descobriram que esses halos ricos em opala não estão apenas em um ponto. Eles parecem estar espalhados por toda parte na cratera Gale, que é como um enorme leito de um lago antigo. Então, o que esses cientistas inteligentes fizeram em seguida? Fizeram alguns testes, é claro. Usando os instrumentos sofisticados do Curiosity, eles confirmaram que esses halos de cores claras contêm, de fato, opala. Todos esses dados e aquelas fotos bacanas do halo de fratura tiradas no início da missão levaram os pesquisadores a uma conclusão surpreendente. A água deve ter permanecido em toda a cratera Gale por muito tempo depois que o antigo lago secou. Isso significa que a vida pode ter existido em Marte e por um pouco mais de tempo do que imaginávamos. Quem sabe, talvez até mesmo no período geológico moderno de Marte, que, veja só, começou há incríveis 2,9 bilhões de anos. Júpiter tem 79 luas conhecidas, e as 4 maiores, que são particularmente interessantes, são as de Galileu. Elas foram nomeadas em homenagem a Galileu Galilei, que as descobriu no século XVII. As 4 têm algo em comum, mas ao mesmo tempo são muito diferentes. Europa é a menor delas, com um diâmetro de 3.000 quilômetros. Orbita Júpiter a cada 3 dias e meio. As primeiras imagens que obtivemos de lá foram tiradas na década de 1970. A superfície dela consiste principalmente de gelo de água. É uma lua com longas fraturas, geralmente com cerca de 1 quilômetro de largura, que podem se estender por milhares de quilômetros em sua superfície. Elas provavelmente se formaram quando a crosta se separou com a força das marés no misterioso oceano abaixo da superfície. Em 2012, os cientistas descobriram plumas de vapor d'água em erupção, perto do polo sul dela, subindo até 200 quilômetros. Elas podem nos ajudar a descobrir o que há dentro de Europa sem precisar pousar lá. Os pesquisadores acham que pode haver um oceano magnífico escondido de 15 a 25 quilômetros abaixo da superfície sólida, com 65 a 160 quilômetros de profundidade. Mesmo tendo apenas 1/4 do diâmetro da Terra, ela contém o dobro de água de todos os nossos oceanos juntos. Esse oceano é um ambiente potencial para algumas formas de vida, na qual os cientistas acreditam que toda a crosta de gelo está flutuando e provavelmente faz uma rotação completa em torno de Europa, uma vez a cada 12.000 anos. Na imagem que a espaçonave Galileu tirou, você pode ver pequenas manchas marrom escuras,
com 10 km de diâmetro, e que se formaram à medida que o material quente e menos denso chegava à superfície. Ela pode também ter empurrado a crosta ou rompeu tudo junto. A superfície de Europa consiste nos chamados terrenos do caos, que são áreas rugosas rodeadas por uma superfície mais lisa. Seu equador talvez seja coberto por pontas de gelo chamadas penitentes, que podem chegar a 15 metros de altura. Nós temos assim na Terra também, especialmente em áreas secas de grandes altitudes. Mas nenhuma delas é tão grande quanto as de Europa. Nossa Lua tem mais de 5.000 grandes crateras em um diâmetro de mais de 25 quilômetros. A superfície de Europa não tem crateras de impacto e não parece ter mais de 50 milhões de anos. Isso significa que está mudando e se renovando o tempo todo. É uma lua gelada e uma das mais suaves de todos os objetos espaciais sólidos do nosso sistema solar. Por causa disso, é 5 vezes mais brilhante que a nossa. Europa está sob uma rajada constante de radiação vinda de Júpiter, tão forte que não duraríamos nem um dia lá. Ela está 5 vezes mais longe do centro de nosso sistema solar do que a Terra. Dessa maneira, quase não recebe calor proveniente do Sol. Por isso, pode permanecer congelada, uma vez que a temperatura média é de menos 160 graus no Equador e de cerca de 220 graus negativos nos polos. Há cerca de 40 anos, a espaçonave Voyager 1 chegou perto da Lua rochosa e descobriu que ela é a campeã vulcânica do nosso sistema solar. É a quinta de Júpiter, a mais interna, e tem 4 bilhões e meio de anos, quase a mesma idade do próprio planeta. É semelhante em tamanho ao nosso satélite natural, e ainda tem densidade e quantidade de gravidade semelhantes. Mais luas do nosso sistema solar consistem em silicatos e água congelada, mas Io é feita de ferro e rocha de silicato. Você conseguiria ver algumas belas auroras ali. Conforme ela gira em torno de Júpiter, as auroras mudam o brilho o tempo todo, mas estão sempre lá. Io fica relativamente perto do planeta, quase 420 mil quilômetros acima do topo de suas nuvens. Se você pudesse ir até lá e dar uma olhada em Júpiter, ele pareceria 40 vezes maior no céu do que a nossa Lua. Observar as estrelas lá seria incrível. Io precisa de 42 horas e meia para orbitar Júpiter, sendo que a nossa Lua necessita de quase um mês. Em alguns pontos, a altura da maré desse satélite de Júpiter pode chegar a 100 metros. É semelhante ao que temos na Terra. A gravidade da nossa Lua causa marés oceânicas. Io não tem oceano, mas o próprio solo se move, subindo e descendo. É como se um elevador o levasse para o fundo e depois para o topo de um prédio de 30 andares. A gravidade de Júpiter e de suas outras grandes luas afetam Io. Então as marés de solo em sua superfície são 5 vezes mais altas que as oceânicas mais altas do nosso planeta. Tudo isso deixa o local tão quente por dentro que alguns dos materiais internos derretem, fervem e tentam escapar da maneira que for possível. Eventualmente formam-se um buraco no chão, que então se transforma em um vulcão. Io é o corpo mais ativo do nosso sistema solar quando se trata de vulcões. Lá existem mais de 400 deles, com 150 em erupção o tempo todo. Alguns lançam suas plumas de gás quente a 320 km no espaço. Seria difícil andar até lá, pois estamos falando de um mundo muito intenso de planícies aluviais de rocha líquida, enormes fluxos de lava, múltiplos lagos com esse elemento e gigantescas montanhas em colapso. Ganimedes, a maior lua do sistema solar que conhecemos, também tem o maior oceano. Ela é 26% maior do que Mercúrio em termos de volume, mas é menos densa. Esse satélite natural gigante tem uma crosta espessa de água congelada a 150 km de profundidade. Pode haver um enorme oceano de água líquida por baixo, que se estende por 100 km de profundidade, o que é cerca de 10 vezes mais do que o ponto mais profundo dos oceanos da Terra. A Voyager também detectou calotas polares de gelo lá. Ganimedes é metade rocha, metade água, incluindo pequenas quantidades de metais e gelo. Sua atmosfera é muito fina e não contém oxigênio. O oceano provavelmente não contém vida. A Terra é um grande exemplo de como certos micróbios e criaturas podem sobreviver nas profundezas sem luz solar. Mas o oceano de Ganimedes é tão profundo e a pressão é tão forte que a água no fundo provavelmente se comprimiu de volta a gelo. Certas formas de vida nas áreas mais profundas do nosso oceano sobrevivem graças às fontes geotérmicas que ejetam minerais. Como é provável que haja gelo espesso entre o oceano e o núcleo, esse não é o caso de Ganimedes. Mas o oceano lá é salgado, com várias camadas divididas por pedaços de gelo. Se houver alguma chance de vida, pode ser na parte onde o núcleo rochoso está em contato com a camada mais interna do gelo. Por baixo de toda aquela água e gelo, Ganimedes é a única lua em todo o sistema solar com um campo magnético. Isso é possível porque ela tem um núcleo líquido. Além disso, circunda Júpiter aproximadamente uma vez a cada 7 dias. Sua órbita é excêntrica, ou seja,
Em alguns pontos fica bem perto do planeta. Ganimedes, Io e Europa têm forças gravitacionais que afetam umas às outras. No momento em que Ganimedes orbita Júpiter uma vez, Europa faz 2 órbitas e Io 4. 1/3 da superfície de Ganimedes contém grandes regiões escuras, enquanto os outros 2/3 são mais claros. As áreas escuras são mais antigas e contêm mais crateras. As mais claras têm cristas e sulcos longos com cerca de 700 metros de altura e milhares de quilômetros de comprimento. Calisto, a terceira maior lua do Sistema Solar, em diâmetro, precisa de 17 dias terrestres para orbitar Júpiter. Sua atmosfera é bem fina. Existem muitas crateras de impactos, mas sua crosta antiga é basicamente a mesma há mais de 4 bilhões de anos. Quando um planeta é geologicamente ativo, como a Terra, algumas coisas podem apagar a maioria das evidências de impactos anteriores. Água, vulcões, movimentos das placas tectônicas, atividade humana e o clima. Tudo isso modifica a superfície. Calisto não tem nada disso. Os cientistas acham que essa lua costumava ser um mundo oceânico que acabou congelando. Ela foi atingida por meteoros de vez em quando, mas permaneceu intocada em sua maior parte. No entanto, possui algumas crateras bastante impressionantes, como Valhalla, a maior cratera com vários anéis do nosso Sistema Solar, com 4.000 quilômetros de diâmetro. As principais crateras em Calisto contêm mais anéis do que em outros corpos celestes. O que quer que tenha atingido esta lua era grande o suficiente para perfurar a fina crosta, fazendo com que a água se espalhasse na superfície. E abaixo desta crosta fina pode haver um oceano salgado ou gelo macio. A sonda espacial Galileu detectou que o campo magnético de Júpiter não conseguia penetrar através dessa lua, provavelmente por causa de uma camada de, pelo menos, 10 quilômetros de espessura. E é por isso que é difícil explorar Calisto. Luas como Europa têm aberturas que ejetam água dos oceanos subterrâneos. Mas para explorar Calisto e observar mais sobre seu passado, teríamos que usar um método à moda antiga, escavando através da crosta. Se quiséssemos chegar às partes externas do nosso Sistema Solar, Calisto seria um ótimo local, pois a radiação de Júpiter não o alcança, então estaríamos mais seguros lá do que em algumas outras luas internas. Olá, que tal explorar alguns artefatos legais e incomuns do passado? Vamos nessa! Você já ouviu falar dos espelhos mágicos chineses? Eles eram feitos de bronze sólido e tinham 2 lados. A frente era uma superfície polida e brilhante, semelhante aos nossos espelhos comuns, mas era a parte de trás que fazia a mágica. Quando uma luz brilhante incidia sobre o espelho, parecia que ele era transparente, e o padrão na parte de trás era projetado na parede. O verso podia ter desenhos diferentes, dependendo do que o criador quisesse representar. Como o espelho era feito de bronze, ninguém esperava que essa ilusão de ótica ocorresse. Esses artefatos antigos datam de 2900 a 2000 a.C. Eles se tornaram populares na China e foram produzidos em grande quantidade na época. Por fim, sua fama desapareceu. Durante séculos, a mágica desses objetos deixou as pessoas e os cientistas perplexos. No século XI, o cientista chinês Shen Kuo decidiu estudar os espelhos. Ele convenientemente tinha 3 deles, e ficou surpreso com a capacidade do metal de agir como se fosse transparente. Shen acreditava que algumas técnicas de têmpera criavam rugas na superfície do espelho para torná-lo translúcido. No entanto, elas eram imperceptíveis ao olho humano. Acontece que ele estava certo. Muitos cientistas tentaram decifrar os espelhos abertos ao longo dos séculos, mas continuaram sem saber o que fazer. Finalmente, em 1932, William Bragg descobriu que Shen Kuo estava correto sobre as rugas imperceptíveis da superfície o tempo todo. De vez em quando, as pessoas abrem várias guias em um navegador e chegam a um ponto em que não há espaço para uma nova. Aparentemente, isso também já acontecia muito antes da invenção dos computadores e da internet. Conheça o navegador do século XVI. Trata-se de uma roda de livros em tamanho real. É uma espécie de estante giratória feita sob medida. Gregory Haworth, especialista em ciência textual, diz que essa ferramenta tem um sistema de engrenagens epicíclicas. Isso significa que a roda do livro tem um princípio de funcionamento, como um sistema planetário. Uma engrenagem gira em torno de outra. As prateleiras do dispositivo mantêm uma inclinação constante de 45 graus que segura os livros com segurança enquanto a roda gigante gira. Naquela época, as pessoas usavam a ferramenta enquanto escreviam enciclopédias e edições de obras clássicas. Nesse tipo de trabalho, era preciso ter muitos livros abertos simultaneamente para que as informações de várias fontes pudessem ser coletadas facilmente. O engenheiro italiano Agostino Ramelli é o inventor dessa peça de maquinário do início da Era Moderna.
E se eu dissesse que mergulhadores de esponja na Grécia encontraram acidentalmente um computador antigo? Eles retiraram esse artefato de um navio naufragado perto da ilha de Antikythera em 1901. Os cientistas o chamaram de mecanismo de Antikythera e o rotularam como o primeiro computador mecânico. A máquina parece um pedaço de bronze, mas tem algum tipo de mecanismo composto de engrenagens e rodas. Assim, os especialistas inicialmente presumiram que se tratava de uma ferramenta de astrônomo. No entanto, após um exame de raios-x, eles descobriram que o instrumento era muito mais complexo do que pensavam. O artefato foi criado para calcular posições astronômicas, acompanhar o ciclo de 4 anos de jogos atléticos e assim por diante. Ele continha uma caixa com mostradores na parte externa e tinha um conjunto de rodas de engrenagem acoplado. Ainda não se sabe quem construiu algo com esse nível de arte há 2.000 anos e por que essa tecnologia foi perdida. Depois de ver como o dispositivo era sofisticado, os cientistas aceitaram que sua percepção da engenharia grega antiga não era realmente precisa. O professor Michael Edmonds, da Universidade de Cardiff, admite que, com base no conhecimento que eles tinham, esse mecanismo nem deveria existir. Ele afirma que a máquina é única e que seus cálculos astronômicos são precisos. Em sua opinião, o mecanismo de Antikythera é mais valioso do que a Mona Lisa. Em 1929, estudiosos que trabalhavam no Museu do Palácio de Topkapi, na Turquia, descobriram um mapa que ficou famoso por ser o mais antigo que mostra as Américas. Piri Reis o desenhou detalhadamente em uma pele de gazela em 1513. Ele retratou a Europa, o norte da África, a costa do Brasil e várias ilhas, como os Açores e as Canárias. O mais interessante é que criou o mapa apenas 21 anos depois de Colombo ter chegado ao Novo Mundo. Bem, era algo novo para ele. Piri Reis era um estudioso marítimo e um comandante naval bem-sucedido que liderava a frota otomana. No entanto, ao desenhar o mapa, ele não se baseou apenas em sua experiência em navegação, mas o criou reunindo e consultando 20 outros mapas regionais, como o árabe da Índia, 4 outros portugueses e o das partes ocidentais, desenhado por Colombo. Sim, a parte que ele recebeu de Colombo despertou o interesse de muitos historiadores. O aventureiro genovês desenhou um mapa durante sua terceira viagem ao Novo Mundo e o enviou à Espanha em 1498, o qual se presume que tenha se perdido. Surpreendentemente, os historiadores agora podem entender o que Colombo anotou olhando para o feito por Piri Reis. Fato interessante, ele também desenhou outro mapa-mundi em 1528. Embora apenas cerca de 1/6 dele tenha sobrevivido, está claro que Piri Reis descreveu a parte noroeste do Atlântico, a região da Venezuela até Terra Nova e Labrador e a ponta sul da Groenlândia. O mapa também mostrava a Antártica séculos antes de sua descoberta. Os historiadores tiveram que repensar a cronologia da história depois de receber essa informação maluca. Piri Reis descreveu detalhadamente a topografia da Antártica sem gelo. Na década de 1930, trabalhadores encontraram dezenas de esferas de rocha na Costa Rica. Localmente, elas são conhecidas como bolas de pedra. Foram feitas por uma civilização perdida no tempo. O que é interessante sobre essas bolas é seu formato. São perfeitamente esféricas. Como os povos antigos conseguiram criar formas tão precisas é um mistério. As esferas são de tamanhos diferentes. Imagine uma pequena como uma bola de tênis. Em seguida, coloque outra ao lado dela, com 2,5 metros de diâmetro. As maiores pesavam 16 toneladas. Os arqueólogos têm certeza de que foram feitas pelo homem. No entanto, seu propósito ainda não está claro. Alguns arqueólogos afirmam que elas poderiam representar o sistema solar ou serem inspiradas por vários estágios do Sol e da Lua. Outros dizem que a colocação das pedras se refere às casas dos chefes. A maioria das esferas de pedra foi esculpida em granodiorito. Trata-se de uma rocha dura semelhante ao granito. Os especialistas acreditam que os povos antigos usavam pedras menores do mesmo material como ferramentas para moldar essas esferas. Também creem que os escultores provavelmente aqueceram partes das rochas e depois as resfriaram rapidamente. Isso pode tê-los ajudado a remover as camadas externas delas. O próximo é um antigo conjunto de baterias encontrado no Iraque em 1936. Ele consiste em um pote de cerâmica, um cilindro de cobre e uma haste de ferro, que na parte superior é isolada do cobre por asfalto. Tanto ela quanto o cilindro cabem dentro da boca do pote. O cilindro de cobre não é a prova d'água, portanto, se o pote estivesse cheio de líquido, também envolveria a barra de ferro. Os arqueólogos se encontraram mais na barra de ferro oxidada porque o recipiente só precisava ser preenchido com uma substância ácida ou alcalina para produzir uma carga elétrica.
Depois de examinar esse artefato bizarro, um arqueólogo austríaco levantou a hipótese de que ele fazia uso de reações químicas para gerar energia elétrica. É por isso que o instrumento foi comparado a uma bateria. Uma civilização antiga pode tê-lo usado para algum tipo de eletroterapia. No entanto, não há nenhum objeto galvanizado conhecido desse período. Assim, a hipótese de Koenig foi rejeitada por muitos arqueólogos, mas também ninguém provou que ele estava errado. A origem e a finalidade do vaso permanecem obscuras até hoje. Quer ver o estúdio de arte mais antigo do mundo? Em 2011, arqueólogos encontraram conchas de 100 mil anos em uma caverna da África do Sul. Elas eram usadas para a fabricação de tintas. Uma camada de pó vermelho brilhante no interior de um par de conchas é a prova. Os arqueólogos dizem que encontraram um kit completo usado para produzir uma mistura pigmentada. Em uma parte diferente da caverna, várias pinturas foram exibidas com pequenas etiquetas de preço destinadas à venda. Não, eu estava brincando. Embora aquela grande ali ficasse bem em cima do meu sofá. Estamos em 1898 e você está participando de escavações em Saqqara. Esse lugar não muito distante do Cairo está repleto de tumbas e pirâmides antigas. Você está no clima de Indiana Jones e espera encontrar algo realmente fenomenal e ficar famoso. Ouro, manuscritos, mapas do tesouro, múmias de faraós famosos. Espere, um pássaro de madeira? Você está realmente desapontado, pois mais parece um brinquedo comum. Um brinquedo antigo, mas ainda assim, mal sabia você que anos depois alguém diria que seu pássaro era na verdade um antigo monoplano. O artefato apelidado de Pássaro de Saqqara é feito de madeira de figueira do faraó. O pássaro tem uma envergadura de apenas 18 centímetros e pesa cerca de 40 gramas. Um souvenir original perfeito do Egito, eu diria. Ele tem mais de 2.000 anos e parece bem simples, sem nenhum entalhe de penas ou outros ornamentos intrincados. No entanto, tem um bico e olhos, o que faz com que nosso achado se pareça com um falcão, o emblema da divindade Horus. Sua cauda é bastante incomum, pois é quadrada, estranhamente ereta e parece que a parte afundada dela era o lugar de uma peça que agora está faltando. Os seres humanos adoram resolver um bom mistério, por isso houve várias tentativas de explicar o uso do passarinho. A primeira, muito simples, é que se tratava de um objeto cerimonial. A segunda ideia é que se tratava de um brinquedo para uma criança de uma família abastada. Poderia ter sido uma espécie de bumerangue, que era um conceito popular no Egito Antigo. Depois, houve uma teoria de que o pássaro havia sido usado como um catavento. Mas essa teoria foi desmentida, pois a figura não tem nenhum furo ou marca, exceto o que foi feita no Museu do Cairo para fixar o artefato em exposição. Portanto, não havia como pendurá-la no passado. Quase um século depois que a ave foi encontrada, o egiptólogo Dr. Khalil Messihah propôs uma nova teoria de que poderia ter sido um modelo de um monoplano. Ele acreditava que a ave não tinha um plano de cauda horizontal. Por outro lado, suas asas estavam dispostas em um ângulo reto, semelhante aos dos aviões modernos. Ela poderia ter funcionado para gerar a sustentação aerodinâmica necessária para os voos. O Dr. Messihah também afirma que, naquela época, era comum colocar em tumbas modelos em miniatura de invenções tecnológicas. Então, será que os antigos egípcios realmente inventaram o avião em 200 a.C.? Isso faria com que os irmãos Wright, que são considerados os inventores da aviação, ficassem muito chateados. Eles fizeram um de seus primeiros voos somente em 1903. Só há uma maneira de saber com certeza, e é testando o modelo. Mas você sabe, o Museu Egípcio no Cairo dificilmente deixaria uma de suas estimadas peças voar como um brinquedo. É por isso que o designer de planadores Martin Gregory construiu um modelo semelhante, desta vez de madeira de balsa, e concluiu que mesmo com a falta do plano de cauda, o avião não voaria muito bem. Caso resolvido? Não é bem assim. Isso não pareceu convincente o suficiente para o History Channel. Então eles convidaram Simon Sanderson, um especialista em aerodinâmica, para construir outra réplica do pássaro. Ele o testou em condições climáticas semelhantes às do Egito e ficou impressionado com as habilidades do pequeno avião. Portanto, se de fato foi inventado o protótipo de um avião na época dos faraós, esse seria um bom exemplo de um Woopard, que é, na verdade, um artefato fora do lugar, um objeto que está muito à frente de seu tempo em termos de tecnologia ou história. E o Pássaro de Saqqara não é o único exemplo desse conceito revolucionário. Em 1901, um grupo de mergulhadores recuperou o mecanismo de Anticítera de um naufrágio perto da ilha grega de Anticítera. Ele foi apelidado de o primeiro computador analógico do mundo e atualmente é datado de cerca de 100 a.C.
O mecanismo de bronze podia informar as posições do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas, bem como a fase lunar, as datas dos próximos eclipses solares e até mesmo a velocidade com que a Lua se move no céu. Ninguém sabe ao certo quem o usou e como ou onde ele foi feito, mas é óbvio que ele é extremamente preciso e muito avançado para a sua época. Os primeiros vasos sanitários com descarga do mundo foram inventados em meados do século XX. Brincadeira! Os antigos minoanos da ilha mediterrânea de Creta e a civilização do Vale do Indo tiveram essa brilhante ideia ao mesmo tempo, há cerca de 4.000 anos. O encanamento e o saneamento eram tão bem feitos que ninguém conseguiu projetar algo melhor até 2.000 anos depois. Um antigo banheiro minoano foi descoberto no Palácio de Knossos. Parece que tinha um assento de madeira colocado sobre um túnel que direcionava a água de um reservatório no telhado para um esgoto subterrâneo. Outras variedades recebiam água de jarros. Somente os super ricos podiam se dar ao luxo de toda essa glória. Portanto, se você quisesse comprar um imóvel naquela época, o vaso sanitário com descarga seria um sinal revelador de que você estava em um bairro rico. As portas automatizadas se tornaram uma invenção legal e aparentemente nova em 1931, mas a tecnologia por trás delas é na verdade muito mais antiga. Pense no século I d.C. O matemático e engenheiro Heron de Alexandria criou um sistema hidráulico para abrir e fechar portas de templos. Para colocá-lo em ação, era necessário acender um fogo para produzir calor. Havia um vaso de bronze sob o fogo, cheio até a metade com água. O inventor conectou o vaso de bronze a recipientes que funcionavam como pesos. Quando o fogo estava aceso, a água se movia para os recipientes. Eles desciam e puxavam as cordas. Não era nada parecido com uma porta de supermercado que se abre na sua frente antes mesmo que você tenha tempo de pensar. A porta de Heron levava horas para abrir e não havia como interromper o processo. É por isso que eles só abriam as portas uma vez por dia, antes de as pessoas entrarem no templo para adicionar um pouco de misticismo ao templo durante as cerimônias. Um tanto assustador. Parece que a primeira bateria foi inventada em Bagdá há cerca de 2.000 anos. Um arqueólogo alemão encontrou esse pote de barro oval em 1938. Os cientistas ainda não sabem ao certo para que finalidade ele servia e quem exatamente o inventou. Há uma teoria de que ele era usado para galvanizar objetos com metais preciosos. Quando o enchiam com ácido fraco como o vinagre, a bateria produzia cerca de 1 volt de eletricidade. Outra teoria diz que era um recipiente para pergaminhos sagrados. Você gostaria de comprar lentes de contato projetadas pelo próprio Leonardo da Vinci? Em 1508, ele inventou uma lente de vidro com um funil em um dos lados. Você deveria usá-la e colocar água dentro dela para melhorar sua visão. Soa um pouco desconfortável, não é? Então, cerca de um século depois, o cientista francês René Descartes decidiu aprimorar a ideia e fazer com que a córnea entrasse em contato com as futuras lentes. Lentes de contato, porque elas entram em contato com seus olhos, entendeu? O tubo de vidro cheio de líquido ajudava a melhorar a visão, mas infelizmente era impossível piscar. 2 séculos e meio depois, novas tecnologias na indústria do vidro permitiram que os cientistas projetassem lentes de contato que se encaixavam no olho e até permitiam que o usuário piscasse. Obrigado, pessoal! Ainda assim, essas lentes eram feitas de vidro soprado pesado e não deixavam o olho respirar. Cerca de 50 anos depois, as lentes de contato tornaram-se plásticas, leves, inquebráveis e resistentes a arranhões, mas ainda cobrindo todo o olho. E então, em 1948, um técnico óptico inglês, Kevin Toohey, acidentalmente lixou uma lente de plástico e descobriu que ela ainda permaneceria no lugar mesmo se cobrisse apenas a córnea. Imagine que você mora em Londres no século XIX e precisa enviar uma mensagem para Nova York. Levaria cerca de 10 dias para chegar lá de navio. Portanto, quando o tempo de entrega passou de dias para horas em 1858, foi uma verdadeira sensação. A primeira mensagem foi enviada pela própria Rainha Vitória. Tudo isso foi possível graças a um cabo telegráfico transatlântico que corria sob o oceano. Infelizmente, a nova invenção durou apenas algumas semanas. Foram necessários anos para trazê-la de volta à vida.
Sabemos que os antigos egípcios eram talentosos o suficiente para construir algo tão grandioso quanto as pirâmides, mas será que eles também eram inteligentes o suficiente para medir a velocidade da luz? Há uma teoria circulando online que diz exatamente isso. Se você observar esses dois números, verá que eles coincidem plenamente. O primeiro é a velocidade da luz no vácuo, medida em metros por segundo, e o segundo é a latitude da Grande Pirâmide de Gizé. A pergunta é: isso foi feito de propósito ou é apenas uma coincidência? Felizmente, podemos dizer que se trata apenas de uma coincidência e não de outra conspiração. A Grande Pirâmide é apenas um dos muitos lugares do mundo que compartilham a mesma latitude. E o mais importante é que, mesmo que os antigos egípcios tivessem medido de alguma forma a velocidade da luz e decidido manter isso em segredo do resto do mundo, eles não teriam usado metros para registrá-la. Os metros só foram definidos no final do século XVIII. Os construtores das pirâmides usavam uma unidade de medida diferente chamada côvados. Um côvado é igual a 50 centímetros. O côvado baseava-se no comprimento do antebraço, do cotovelo até a ponta do dedo médio, e tornou-se popular no mundo antigo. Portanto, se eles quisessem impressionar o resto do mundo e colocar as pirâmides em um ponto que correspondesse à velocidade da luz em côvados, teriam que construir suas construções icônicas em algum lugar da Europa. E o astrônomo dinamarquês que mediu a velocidade da luz pela primeira vez em 1676, Olli Rømer, teria ficado muito chateado ao saber que alguém havia feito isso séculos antes dele. Portanto, embora estivessem à frente de seu tempo em muitos aspectos, os antigos egípcios nunca mediram a velocidade da luz nem usaram a longitude e a latitude para mapear suas localizações. A base da Grande Pirâmide de Gizé pode parecer um quadrado perfeito, mas na verdade é uma estrutura de 8 lados, não de 4. Cada um de seus 4 lados tem um sutil recuo côncavo que o divide uniformemente da base à ponta. A versão oficial é que o piloto britânico P. Groves foi o primeiro a notar isso em 1940, enquanto sobrevoava a pirâmide. Ele tirou uma fotografia que mostrava sombras, destacando essas reentrâncias. Algumas pessoas acham que essas linhas só são visíveis de cima e podem ser vistas melhor ao amanhecer e ao anoitecer durante os equinócios da primavera e do outono. Isso levou a uma teoria esquisita de que os antigos egípcios poderiam ter projetado as pirâmides para se comunicarem com algo que estivesse olhando para elas de cima. A Grande Pirâmide é uma das 3 únicas pirâmides que costumavam ter uma porta giratória. Ela pesava cerca de 20 toneladas, mas ainda era possível abri-la facilmente a partir de dentro. Seu encaixe preciso a tornava quase invisível do lado de fora, sem trinco ou maçaneta visíveis. Havia apenas pequenas variações na pedra externa que indicavam uma abertura. As outras 2 pirâmides com portas semelhantes pertenciam ao pai e ao avô de Kelps. A Grande Pirâmide também tem um vazio oculto de pelo menos 30 metros de comprimento que só foi encontrado em 2017. Ainda não sabemos o que há dentro desse espaço, qual a sua finalidade ou se é o único desse tipo. Os pesquisadores usaram a mesma tecnologia para ver através das paredes de catedrais, pirâmides maias e até mesmo vulcões. Ela depende de uma chuva natural de partículas subatômicas chamadas muons. Os muons passam mais facilmente pelo espaço vazio do que por materiais sólidos. Assim, se forem dispostos vários detectores de muons ao redor de uma estrutura, os cientistas poderão mapear suas áreas sólidas e vazias. Uma equipe de cientistas colocou detectores de muons dentro da Grande Pirâmide, o que permitiu que eles coletassem dados durante meses. Os cientistas analisaram muitas vezes amostras da argamassa usada para construir as pirâmides. Embora saibamos sua composição, a tecnologia moderna ainda não consegue reproduzi-la. A argamassa é feita principalmente de gesso processado, mas não era usada como o cimento que usamos para tijolos hoje. Em vez disso, eles a usavam para apoiar as juntas entre as pedras maciças à medida que eram colocadas no lugar. A quantidade estimada necessária para a construção da Grande Pirâmide foi de cerca de 500 mil de toneladas de argamassa. Essa argamassa de gesso é mais forte do que as próprias pedras e tem resistido por milhares de anos. Todos os 4 lados da Grande Pirâmide estão alinhados com os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. De acordo com o arqueólogo e engenheiro Glenn Dash, o alinhamento tem uma precisão de 4 minutos de arco, ou seja, 1/15 de 1 grau. Os arquitetos conseguiram chegar nisso sem ferramentas modernas como drones, plantas ou computadores. Muitos pesquisadores tentaram explicar esse milagre da construção. Talvez eles usassem a estrela polar ou a sombra do sol. Dash propôs recentemente uma ideia nova e mais simples. Os egípcios podem ter usado o equinócio de outono para alinhar as pirâmides. Isso acontece 2 vezes por ano, quando o equador da Terra passa pelo centro do disco do Sol, fazendo com que o dia e a noite tenham duração quase igual. Para testar sua teoria, Dash realizou um experimento no dia 22 de setembro de 2016, o primeiro dia do equinócio de outono. Ele usou uma haste especial que os egípcios tinham, um gnomon,
mão para projetar uma sombra e rastreou sua ponta em intervalos regulares, formando uma curva suave. Ao conectar 2 pontos da curva com uma corda esticada, ele criou uma linha leste-oeste quase perfeita. Dash observou que, no equinócio, a ponta da sombra corre em uma linha reta, quase perfeitamente no sentido leste-oeste e com um pequeno erro no sentido anti-horário. Há um erro semelhante nas pirâmides. Embora seu experimento tenha sido realizado em Connecticut, Dash acredita que o mesmo método funcionaria no Egito. Tudo o que os antigos egípcios precisavam era de um dia claro e ensolarado. Eles podiam determinar o equinócio de outono contando 91 dias a partir do solstício de verão. Mas eles nos deixaram poucas pistas e não foram encontrados documentos de engenharia ou planos arquitetônicos que expliquem seus métodos. Portanto, pode ser que eles tenham mapeado as sombras, mas isso não é definitivo. Há muito tempo, os cientistas se perguntam como os pesados blocos de pedra eram transportados para os locais das pirâmides e, finalmente, pode ser que tenham uma resposta. Uma equipe de pesquisa da Universidade da Carolina do Norte, em Wilmington, descobriu que 31 pirâmides provavelmente foram construídas ao longo de um antigo braço do rio Nilo, há muito perdido. Atualmente, ele está escondido sob o deserto e terras agrícolas. Há muitos anos, os arqueólogos acreditam que os antigos egípcios devem ter usado um curso d'água próximo para transportar materiais, equipamentos, pessoas e o que mais fosse necessário para construir as pirâmides no rio. Mas até agora, eles não tinham certeza da localização, forma, tamanho ou proximidade desse curso d'água com o local das pirâmides. O grupo de pesquisadores utilizou imagens de satélite de radar, mapas históricos, levantamentos geofísicos e sondagem de sedimentos para mapear o braço do rio. Eles acreditam que ele tenha sido enterrado por uma grande seca e tempestades de areia há milhares de anos. A equipe conseguiu ir abaixo da superfície da areia e obter imagens de algumas características e reveladas graças à tecnologia de radar. Eles encontraram rios ocultos e estruturas antigas que correm no sopé de onde se encontra a maioria das pirâmides do Egito Antigo. A descoberta desse braço de rio extinto ajuda a explicar a alta densidade de pirâmides entre Gizé e List, no que hoje é uma área inóspita do deserto do Saara. O Egito não é o país com o maior número de pirâmides do mundo. O título de campeão aqui vai para seu vizinho do sul, o Sudão. Ele tem entre 200 e 255 pirâmides, em comparação com as míseras 138 do Egito. Elas foram construídas por membros do reino de Kush, uma antiga civilização que governou as terras ao longo do rio Nilo há muitos séculos. Eles começaram a erguer pirâmides cerca de 500 anos depois que os egípcios pararam de fazê-lo. Suas pirâmides são muito menores do que as egípcias, com de 6 a 30 metros em comparação com 138 metros no Egito, mas foram construídas com os mesmos objetivos. Os arqueólogos ainda estão trabalhando para descobrir como as pirâmides do Sudão foram construídas, quanto tempo levou para serem concluídas e o que aconteceu com a sua sociedade.